Discussões, alterações de ânimo têm alguma coisa a ver com mediunidade desregulada de repente? Vamos falar um pouquinho disso? Vem comigo. Eu sou Rogério Temporin, você está no Instituto Sabedoria Cósmica, a gente fala de vários assuntos aqui, todos perpassados pelo tema Mestre Espiritualidade. Se você gosta desses temas, você pode se inscrever aqui e também dar uma olhada nos nossos cursos aqui do Instituto Sabedoria Cósmica e das maneiras que você pode estar contribuindo para a gente estar sempre aqui trazendo uma reflexão para você. A tendência do mundo ocidental foi da especialização. Então a gente foi separando as coisas cada vez mais para cada um cuidar de um ponto, né? Isso tem muito a ver com o Fordismo e tem a ver também com o movimento que deu origem também ao Fordismo, né? Os pensadores, principalmente do século 18 e 19, foram levando o mundo para essa asepsia e cada vez mais a gente tentando ir para isso, assim, se adequando ao modo de produção, né, para produção em massa e tudo. Só que isso se espalhou para o conhecimento. Então você vê, por exemplo, no caso da medicina, o número de especialidades que tem. Então cada um cuida de uma coisinha cada vez menor. O problema disso é quando a gente acha que isso vale para a natureza humana, que a gente pode separar as coisas. E aí a gente vê hoje, né, o fracasso por exemplo, do tratamento do ser humano, dos padecimentos mentais, lá na década de 40 e 50, quando se achava que, por exemplo, você ia lá no cérebro, tirava um pedacinho, né? A lobotomia, se você não sabe. Os lobotomizados aí depois sofreram muito, porque achavam, olha, naquele pedaço do cérebro é onde está a agressividade, vamos cortar o pedacinho, né? E isso é ciência aí da década de 60, né? Você tem lá dos Kennedys, né? Uma irmã, acho que do presidente Kennedy, foi lobotomizada, é coisa recente, gente. E o que acontece? Esse é o cúmulo da especialização, da separação. E hoje em dia, por exemplo, os psiquiatras dialogam muito com o psicólogo, né? Ele fala, olha, você precisa fazer terapia. Isso era impensável há 40 anos atrás, né? Era impensável, por exemplo, a psiquiatria achava, não, o que vai resolver é a psiquiatria. E a psicologia também, né? O psicólogo, não vai tomar antidepressivo, essa ideia de separar. E hoje em dia a gente está vendo o que é o holo, né? A gente aprendeu muito com os orientais, o holístico, né? Apesar de ser um termo grego, mas essa ideia vem né? Você pega a medicina chinesa, você pega o estudo dos chakras, entendendo que está tudo conectado, né? Para que essa volta toda? Para dizer para você que essa pergunta, né, quando a gente faz, será que tem a ver? É porque a gente está com a mentalidade ocidental, achando que assim, espiritualidade é lá no centro espírita, né? Combato muito isso, sabe essa coisa? Ah, não, vamos fazer no centro espírita, aí tem a mediunidade, tem o passe, ali acontece. Quando eu saio da porta para fora, é um mundo normal. É a ideia da formalização, né? A gente continua com o nosso pensamento ocidental, né? Tem um horário que eu vou ali, aquela coisa acontece, aí eu já agora é hora de ir para casa, né? Acabou, né? Eu vi uma charge esses dias, eu vou ver se eu coloco no vídeo, que é assim, o senhor chega lá na montanha e fala assim, olha, guru, eu queria saber o sentido da vida, mas vai rápido que eu tenho uma reunião aí daqui a pouco, né? Quer dizer, é a ideia de que eu posso viver a espiritualidade 2 horas por dia. Não estou falando mal do centro espírita, mas no centro espírita ou na igreja e tal, e aí eu saio dali, é um compromisso como outro qualquer, né? E a espiritualidade está o tempo todo, ela está a hora que eu estou falando com você nesse vídeo. Que dirá numa briga, né, que você está discutindo com alguém? Quer dizer, o quanto que eu estou movimentando de energia espiritual deletéria, quanto que quando eu me exalto, eu me ligo as minhas antenas com coisas ruins. No trabalho, na fila do banco, na fila do banco, né? Mas é um ambiente formal, né? Quer dizer, eu tenho que ficar assim também, né, fraternalmente, tal, nos outros lugares. Sim, se você vive isso dentro da igreja, você tem que viver isso em todos os espaços, né? Agora, se você está pego à formalização, aí você acha que aquele espaço, o espiritual liga quando eu entro ali, né? Eu sempre falo muito de centro espírita porque é o espaço que eu mais fui, né, nesses últimos tempos, nos últimos anos que eu fui palestrante. Mas é assim, essa formalização, achar que a gente pode resolver as coisas com crachá, né, eu estou formalizando, está acontecendo. Tá? Então, assim,
não ignore que numa briga, mesmo por e-mail ou WhatsApp, você está movimentando energias ruins. E se você quer de fato equilibrar a sua mediunidade, você tem que dar atenção para isso, né? Muita atenção. Tomar cuidado para não se envolver em briga que não vale a pena. Às vezes dá para resolver de outra forma, né? Às vezes dá para responder de outra forma, às vezes dá para ignorar, simplesmente ignorar. Uma das sabedorias do tempo é que quanto mais, né, os sábios, né, quanto mais tempo vai passando, eles ficam mais quietos, eles falam menos, né? E aí a gente tem esse arquétipo do velhinho que está na montanha e não fala quase nada, né? Que, né, ele fica lá pensando, falando, nossa, coitado deles, né? Eles acham tanta coisa, né? Quem fala muito geralmente gosta de falar demais, né? Para os outros, vou deixar até você pensar aí, né? Geralmente, né? É muita forma, né? Muita forma. Então a gente pode fugir, né? Às vezes deixar quieto, deixa o outro achar que ele tá com a razão e fugir daquela pendenga lá. Para a mediunidade, estamos falando aqui de mediunidade, porque daí você evita se desequilibrar, né? É um assunto interessante, né? Para pensar na mediunidade, a gente no dia a dia movimentando essas energias aí. Eu sou o Rogério Temporim e daqui a pouco eu tô de volta.